Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a Ásia, mas a partir da aula de hoje nós vamos começar a falar especificamente sobre cada uma das regiões, né? Voltando a afirmar suas principais características naturais, mas tentando aprofundar um pouquinho mais o tema a partir de suas principais características no âmbito cultural, no âmbito social, econômico, no processo de desenvolvimento dessas regiões. E a primeira região que a gente vai trabalhar nesse novo modelo, né, de aula será a região que a gente chama de Oriente Médio. Lembrando que a região que a gente chama de Oriente Médio, ao longo dos últimos anos, tem estado constantemente nos telejornais, nos jornais impressos, né, nas fontes de notícia, nas notícias como um todo, né, porque ao longo dos últimos anos tem sido foco de diversas discussões associadas à produção do petróleo, né, à relação econômica do petróleo e também relações associadas aos constantes conflitos, tanto associados às políticas quanto também associado à religião. E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, porque são as coisas mais importantes da gente lembrar quando a gente fala de Oriente Médio. Saber um pouquinho sobre a economia, sobre o petróleo, sobre a cultura, a religião e os conflitos que estão associados a esses processos. Para a gente iniciar, né, a gente sabe que essa região é uma região marcada por conflitos. Né? E a história do Oriente Médio é marcada por conflitos desde sempre. Né? A gente sempre trata do Oriente Médio a partir da relação com o petróleo e com as religiões, o embate entre as religiões de matriz cristã e as religiões que a gente chama de muçulmanas, né? O islamismo, né? Mas a gente tem que lembrar que desde sempre, né, já haviam uma série de conflitos na região, também associados à religião, mas também associados a questões comerciais e assim por diante. Então, para a gente poder relembrar isso, a gente precisa fazer uma contextualização histórica, né, a partir de um pouquinho da história de formação do Oriente Médio. A gente já fez isso um pouquinho nas aulas anteriores, né, quando a gente falou das grandes civilizações, né, principalmente da civilização árabe, que dá origem ali ao que a gente chama de Oriente Médio hoje em dia, né, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre a evolução disso. Então a gente sabe que os impérios islâmicos, né, ou seja, que tinham uma religião baseada no islamismo, né, dominaram a Península Ibérica, nessa península que a gente chama ali na Europa, entre Portugal e Espanha, aquela região onde fica Portugal e Espanha, no século VIII, e lá permaneceram até o século XV. Então, durante todo esse período, existiram uma série de invasões em nome da fé cristã às cruzadas. Então, existia um embate tanto na Europa quanto nessa parte da Europa, que a gente chama de Turquia, né, quanto também em rumo ao Oriente Médio, uma série de embates entre a fé cristã e a fé islâmica, tanto dentro da Europa quanto no Oriente Médio. Então, mais tarde, né, ou seja, depois de um tempo, né, os turcos otomanos dominaram a região e a parte da Europa, né, que a gente conhece ali hoje em dia como Turquia, e aquela região ali mais ao leste da Europa, né, e por lá ficaram durante 4 séculos formando o que a gente chama de Império Turco-Otomano, né, ou Império Otomano, né, que foi dissolvido em 1918, logo depois da Primeira Guerra Mundial, onde o Império Turco-Otomano se envolveu, né, e aí virou Turquia, entre outras regiões. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, né, essa região começa a ter um novo domínio, uma nova relação de poder, né, que vai constituir essa região. Né? E nessa região a gente está falando dos Estados Unidos, que se torna a principal potência e, obviamente, a principal potência de dominação na região. Então, essas antigas colônias, né, começam a se tornar países independentes, né, mas o Ocidente, principalmente por meio dos Estados Unidos, continua mantendo uma influência política nessa região do Oriente Médio muito forte, o que vai ao longo de todos os anos, né, estimulando um caráter nacionalista, um caráter de briga contra o Ocidente. Então essa ideia que a gente sabe dos árabes, né, dos islâmicos lutarem contra o Ocidente, apesar de estarem inseridas dentro da briga religiosa, também tem uma questão política de dominação histórica, né, que vem aí quase marcando um século já de dominação, ou seja, depois do fim do Império Turco-Otomano, né, a dominação do Ocidente em cima das regiões do Oriente Médio, com uma série de políticas, mandatos tampões, ou seja, a influência política muito forte de países estrangeiros, vai criando na população um sentimento de ódio, né, ao Ocidente. Obviamente, isso daí pode estar atrelado à religião ou pode ser fatores políticos exclusivamente. Então, esse Oriente Médio
atual, né, se caracteriza pela instabilidade política, fragilidade das instituições estatais, seja né, das formas de governo, né, e predomínio de governos geralmente autoritários, né. E aí, por que a gente fala tanto do Oriente Médio hoje em dia? A gente tem que falar do Oriente Médio porque, ao longo de toda a história, o Oriente Médio sempre foi rota de passagem entre a Europa, o subcontinente indiano, aquela parte da Índia que a gente falou nas aulas anteriores, e também a parte oriental da Ásia, né? China, Japão, Coreias, né? E até o Sudeste Asiático ali, do que a gente chama de tigres asiáticos. Então, mas por que o Oriente Médio se tornou cada vez mais importante? Porque o Oriente Médio é no seu subsolo que existem gigantescas reservas de petróleo, né? Aproximadamente 50% de toda reserva mundial, né, está situada nessa região. E a gente sabe que o petróleo é o combustível do mundo, né? A gente sabe que o petróleo movimenta a economia mundial. E, portanto, né, essa região, por ter 50% de todo o petróleo do mundo, é uma região que tem um poder geopolítico, um poder político, né, um poder de atrair atenções muito grande, né? Obviamente essas atenções, quando se mescla com toda aquela questão religiosa, vai gerar, né, uma região de conflitos, como a gente caracteriza o Oriente Médio. Então, a outra questão importante também é a questão religiosa. E aí a questão religiosa se acentua muito, né, nos últimos anos, né, por causa da presença do Estado de Israel, criado em 1948. O Estado de Israel, né, que foi instalado por imigrantes judeus na Palestina, uma região árabe, né, de religião muçulmana, né, de caráter islâmico. Então esse conflito entre árabes e israelenses já produziu vários confrontos, vários tipos de guerras, né, guerras curtas, guerras longas, e um confronto constante, né? E a gente vai falar mais um pouquinho deles quando a gente for falar dos conflitos da região. Para a gente retomar, né, a gente falou um pouquinho de maneira muito breve nas aulas anteriores sobre clima e vegetação, mas é importante a gente entender sobre clima e vegetação da região para a gente poder compreender como que essa região, né, ela se comporta em relação à economia, à população, né, em relação às questões religiosas, às formas de ocupação e assim por diante. A gente sabe que existem duas características básicas, né, em relação ao clima, né? O clima é quente e seco, basicamente. Tirando algumas porções de terra mais próximas ao litoral que tem a presença de água, né, que tem algum relevo mais alto que possibilite o surgimento de uma nascente, né, geralmente todo o Oriente Médio é caracterizado pelo calor e pela aridez, né? Então a gente pode dizer que 60% pelo menos desse território é formado por desertos, né? Então clima seco, então a gente tem 20% de clima semiárido, ou seja, quase seco, semidesértico, né? E nós temos apenas 20% de clima mediterrâneo, que é quente e seco no verão, temperado e úmido no inverno. E geralmente essas regiões de climas mediterrâneos, pela questão de, em algum momento do ano, ter um pouquinho mais de umidade, uma temperatura um pouco mais baixa, geralmente são as regiões mais povoadas, porque são ali que vão surgir as plantações, as áreas de pastoreiro, tirando ali a região semiárida também, mas a centralidade, a parte dos 60% constituintes de deserto, são verdadeiros vazios demográficos. E a gente chega nessa questão sobre população e ocupação populacional na região do Oriente Médio. O Oriente Médio, como a gente sabe, as grandes concentrações humanas estão nas áreas mais favoráveis às atividades econômicas, que são aqueles 20%, né, associados ao clima mediterrâneo. Né? Existem imensos vazios populacionais, principalmente naqueles 60% de clima desértico. Existem, obviamente, ali pequenos vilarejos, né, povos nômades, povos que ficam circulando pela região desértica, mas mesmo assim são a quantidade é tão pequena que a gente não chega a caracterizar como concentração populacional. Né? Então nós temos regiões inóspitas, habitadas por nômades e moradores de povos esparsos, ou seja, bem espaçados uns dos outros, sem nenhuma grande concentração. Em relação ao crescimento demográfico que a gente viu também na pirâmide etária, a gente sabe que desde a década de 70, como a gente já falou na aula anterior, as taxas de crescimento populacional da região vêm diminuindo gradativamente, graças a alguns tipos de mudanças culturais regionais, né, e de mudanças culturais também associadas a todo o planeta. Mas é importante a gente dizer que nos países mais pobres, né, devido à condição econômica, da falta de inserção educacional, da falta de inserção dentro dos métodos contraceptivos, ou até mesmo da forma da religião ser extremamente presente, né, a gente ainda percebe, como a gente viu na pirâmide etária da aula anterior, que
existe ainda um número muito alto de nascimentos em relação a todo o planeta, em relação às outras regiões da Ásia. Por mais que isso já esteja mudando, né, mesmo assim ainda é muito grande. A única exceção feita a essa região é o Estado de Israel. No Estado de Israel, o Estado, né, ou seja, o governo, né, a forma de orientação do governo, é que existe um estímulo natural à quantidade de filhos, é uma característica do povo, né, que cultua, né, a religião judaica. Por quê? Para compensar a taxa de natalidade mais alta entre os árabes residentes, ou seja, eles querem povoar a região, né, para que aquela região seja povoada, ocupada, e se a ocupação for bastante constante e forte, né, aquela região poderá ser defendida, né, afinal de contas, desde 1948 existe um intenso conflito ali pela região, e a gente vai falar mais dela mais na frente. Outra característica importante quando a gente fala de população em relação ao Oriente Médio é a relação de migração. A gente sabe que as migrações no Oriente Médio ocorrem em dois sentidos clássicos, né? Tanto a saída de indivíduos em busca de oportunidades fora dos seus países de origem, ou seja, por questões econômicas, religiosas, educacionais, por vários motivos, né? Perseguições religiosas, questões econômicas, falta de trabalho, falta de educação, né? De educação no sentido formativo, né? Essas pessoas acabam tentando buscar a vida em outras regiões. Podem ser regiões mais ricas do próprio região do Oriente Médio, né? Como, por exemplo, alguns países que antigamente, né, não, na atualidade, eram bastante fortes economicamente, como, por exemplo, a Síria, né? Ou podem ser também para fora, né, da região do Oriente Médio. Então, países ricos como Israel, Arábia Saudita, pequenos produtores de petróleo, atraem mais imigrantes. Outra questão importante também é que nós temos a migração no sentido para fora, né, do Oriente Médio. Então nós temos as migrações dentro do Oriente Médio, né, o fato da língua árabe, né, de pequenas variações, mas a religião, uma relação de maior adaptação pode fortalecer esse tipo de migração. Né? Nós temos também a migração para fora dos domínios do Oriente Médio, né? Que é uma migração mais trabalhosa, né? Mais desafiadora para aqueles que praticam esse tipo de migração. Outra questão importante quando a gente fala de migração são o caso dos refugiados. É importante a gente lembrar que refugiado e imigrante são coisas parecidas, mas são diferentes. Né? Lembrando que o refugiado, né, estão associados a uma força que move eles a saírem. Geralmente uma guerra, né? Pode ser a fome, uma questão climática, a falta de produção econômica associada, por exemplo, a alimentos, né? Ou também perseguições religiosas, né? Principalmente nos conflitos religiosos entre grupos islâmicos entre si, né? Ou até mesmo entre Israel e os palestinos, que fazem com que grande parte da população seja obrigada a sair num caráter temporário, né? Então, refugiados são essas pessoas que saem forçadas num caráter temporário, ou seja, diferentemente do imigrante que toma a decisão de sair, o refugiado é aquele que, se não sair, estará tentando contra a própria vida, é uma questão de vida ou morte. Então, e também tem um caráter temporário, né? Ele vai chegar como um ser diferente, um ser refugiado. Então, quando ele chega num país com o título de refugiado, né, ele tem algumas prerrogativas, né, e algumas características diferentes daquele que chega como imigrante. O imigrante vai buscar trabalho, o imigrante vai buscar se inserir na vida social da região, procurar escola para os filhos, um monte de tentar retomar a vida. O refugiado está ali só se defendendo. Ele foi para lá para ficar um tempo, né, e ele pode tentar voltar no futuro. Obviamente, se ele tenta ficar e começar a trabalhar esse tipo de coisa, ele deixa de ser um refugiado e começa a ser tratado como um imigrante, né, normal. E aí a gente chega nas questões que são importantes também para a gente poder falar, que são as questões de idioma, né, religião, que são fatos extremamente importantes e muito retratados sobre o Oriente Médio. Lembrando só rapidamente que idioma, como a gente falou na aula anterior, apesar a grande parte da população fala de idiomas, né, dialetos associados ao idioma árabe, né? Então a gente pode ver aí pelo mapa que grande parte fala línguas associadas ao árabe, né? Nós temos aí persos, turcos, curdos, hebraicos e gregos. Lembrando que nós temos aí também algumas regiões que se fala, utilizam diferentes alfabetos, como por exemplo o alfabeto latino, que é isso que nós utilizamos, né? O alfabeto árabe, que é né, com
as letras, né, e as formas de escrita bem diferentes que a gente não consegue entender, e o hebraico também, né, associados principalmente aos judeus. Já no caso da religião, que é o fato mais importante que a gente precisa entender, a gente tem que entender que tem uma série de religiões no Oriente Médio, mas são 3 religiões extremamente importantes que a gente vai dar um pouquinho mais de aprofundamento sobre cada uma delas, para a gente entender o que são elas, o que são as diferenciações delas, principalmente em relação ao islamismo, que é a mais característica, que a gente pode ver que temos a maior proporção, né? Então nós temos aí o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né, como as 3 grandes religiões monoteístas, né? O que é a diferença de uma religião monoteísta de uma politeísta? É a quantidade de deuses que são cultuados. A gente sabe que as monoteístas, as 3 grandes religiões, né, do Oriente Médio, que se espalharam também por outras regiões do mundo, são regiões monoteístas, ou seja, que cultuam um único Deus. No caso, Javé pelos judeus, Alá pelos muçulmanos e Deus para os cristãos, desculpa. O judaísmo e o cristianismo surgem nas colinas ali no Mar Mediterrâneo, entre o Rio Jordão, né, e enquanto o islamismo se origina em Meca, já em outra região. Então, são regiões diferentes, né, mas a expansão, né, principalmente do Império Árabe, dos povos árabes ao longo ali, da própria disseminação do islamismo, acabou fazendo com que essas religiões convivessem no mesmo espaço. Então o islamismo domina amplamente a região, a gente sabe disso, que é uma região marcada pelo domínio do islamismo, né? Ainda mesmo que existam ainda populações expressivas de judeus e cristãos, principalmente nas regiões ali de Israel, no caso dos judeus, de cristãos no caso do Líbano, né? Então nós temos os muçulmanos, eles se dividem entre sunitas e xiitas, que basicamente são 2 seitas, né, que estão associadas ali a uma questão da forma de tratamento, né, da forma de perpetuação das palavras dos profetas, né, do profeta Alá e assim por diante. Então, ainda assim, a gente ainda tem outros grupos minoritários, né, mas que não chegam a fazer grande número, né, e serem importantes dentro dos conflitos da região. E aí, para a gente poder falar um pouquinho das religiões, a gente tem que falar da mais importante dela, que é o islamismo, que abriga basicamente 95% da população da região, aproximadamente 220 milhões de habitantes, né? Islã significa basicamente aquele que se submete à vontade divina, que representa também já aí uma questão de submissão muito importante, né? E tem como principal a figura para eles o Muhammad, que a gente chama muito aqui no Ocidente, né, de Maomé. Então, nós temos aí a cidade de Meca, Medina e Jerusalém, que são as principais cidades, né? Meca é uma cidade que todos islâmicos precisam visitar pelo menos uma vez na vida, né? E nós temos o livro sagrado dos islâmicos, que é o Corão, né? Que segundo esse Corão é uma fala, né? Uma transcrição da fala do arcanjo Gabriel, que falou para Maomé, né? Ou para Muhammad, né? E aí essa é a fonte de inspiração, né, para o que eles chamam de Sharia, que é a lei islâmica que, além de regulamentar as práticas religiosas, aplica-se à vida cotidiana. Então, o Islã, né, assim como todas as religiões, ele está muito além de única e exclusivamente a prática religiosa. É a prática religiosa associada à prática do convívio social, associado também à prática econômica e política. Então, o Islã é amplo demais, né? A prática do islamismo, né, está em todas as faces da vida. Apesar de outras religiões também estarem inseridas em todas as faces da vida, nenhuma delas tem tanta participação quanto o islamismo tem na vida dos que essa fé professam, né? Por exemplo, o cristianismo também tem regulamenta todas as práticas, né, sociais, econômicas, né? Só que não tem tanta adesão quanto o islamismo tem de seu povo, né? O islamismo, de fato, grande parte da população que pratica o islamismo utiliza como fonte de inspiração o Corão para todos os seus tipos de práticas sociais, desde as econômicas, políticas, religiosas, sociais e assim por diante. Então a Sharia ela exerce grande influência sobre a legislação atual. Isso é um fato importante, né, de alguns países do Oriente Médio, especialmente em alguns países como, por exemplo, Arábia Saudita, Irã, Catar, e que pode ocasionar governos fundamentalistas, ou seja, governos pautados pela religião. E por uma religião geralmente escrita, né, há séculos atrás, né? Ou seja, com práticas sociais, práticas econômicas, práticas políticas muito antigas para o atual momento. Então a gente fala desse fundamentalismo no sentido político, né? Dessa prática religiosa dentro da política e da vida social, muitas das vezes muito atrasada perante o que a gente vê no Ocidente por causa da diferença, né, entre a prática
política, econômica e social que professa o cristianismo, por exemplo, e a do islamismo, né? Então, alguns preceitos religiosos ficam à frente de outros preceitos, né, que já socialmente foram mundialmente difundidos, né? Algumas práticas sociais difundidas por todo o planeta, né, não existem no Corão. E se não existem no Corão, não são praticados, não deveriam ser praticados por aqueles que professam e seguem a Sharia. Por isso que a gente tem essa questão em que a gente vê muitos dos momentos algumas práticas religiosas, sociais, políticas muito diferentes do Ocidente, né, e da região do Oriente Médio, né, mas isso está associado à prática e à forma como se lê as escrituras, né? As escrituras, em certos momentos, são abordadas ao pé da letra. E se ao pé da letra é feito como era no mundo, por exemplo, quando o Maomé, né, recebeu a visita aí do arcanjo Gabriel e escreveu, né, e começou a professar o que a gente chama do Corão. Então, essa religião islâmica tem dois grupos principais, os sunitas e os xiitas, né? E essa cisma, essa divisão entre eles aconteceu logo após a morte do profeta, né? Quando houve uma divergência em relação à escolha do líder. Outra questão importante é que existem algumas cidades sagradas, como eu disse, né? E uma das cidades, uma das imagens mais famosas, né, associadas ao islamismo é essa peregrinação a Meca, onde os islâmicos eles se juntam em volta desse grande monumento chamado Kaaba, né, e fazem as suas orações, né, uma vez por ano, principalmente para quem tem condição, ou uma vez na vida para aquele que não tem condição, mas que deveria ir pelo menos uma vez na vida à cidade de Meca, que foi aonde nasceu Maomé, né, e aonde a fé islâmica também nasceu. Outra coisa importante, característica dos islâmicos, é que eles rezam 5 vezes ao dia voltados com a cabeça, né, para Meca, né? Isso é importante também, a gente vê muito isso em filmes, séries, né? Eles estendendo-se no chão, né, e rezando com a cabeça ao chão, virada com a cabeça para Meca. Então, algumas características importantes. O islamismo é uma religião que possui 5 pilares importantíssimos, né, que todo muçulmano deve seguir no exercício de sua fé. Então, vamos lá. Recitar o credo, né? Não existe nenhum Deus além de Alá, Muhammad é seu profeta, orar 5 vezes ao dia em direção a Meca, observar o jejuar durante o mês sagrado, que eles chamam de Ramadã, a doação de 2,5% de seus lucros aos mais pobres, né, que tem associado ali a Sharia em relação aos econômicos, né, visitar Meca uma vez na vida, desde que tenha condições para isso, né, é uma das práticas dos pilares do islamismo, né. E aí a questão do fundamentalismo, como eu já disse, né, o fundamentalismo, ou seja, a pregação de uma política de matriz religiosa cada vez mais forte no mundo árabe, tem surgido com muita força diversos, segundo os estudiosos, vários fatores políticos. Por que a gente vê isso? A gente vê que o fundamentalismo tem retornado com muita força. Grupos cada vez mais fundamentalistas que se pregam cada vez mais às escrituras, né? Ou seja, eles estão tentando retornar a coisas que eram no passado. Por isso que a gente chama aqui, muitas das vezes, o fundamentalismo, né, no sentido religioso, de tentar impor práticas religiosas em todo o âmbito social, político, econômico, para todas as regiões, em muitos momentos, né, um retorno ao passado. Isso se dá por diversos fatores, segundo os principais estudiosos da religião islâmica, né, e do seu processo de evolução, né, desde a abertura, né, em relação o início dos anos 60, anos 70, quando as coisas vão, o Oriente Médio vai se abrindo ao Ocidente gradativamente, até o retorno ao fundamentalismo que vai acontecendo gradativamente desde os anos 80 em diante. Primeira questão, grande questão é uma questão de ordem política mundial, que é a Guerra Fria. Por quê? Houve uma potencialização de grupos anticomunistas por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos basicamente financiaram uma série de divisões armadas dentro do Oriente Médio. Essas divisões armadas tinham como intuito combater o avanço da União Soviética na região, né? Uma disputa geopolítica por poder, por controle do petróleo, entre outras questões. Então, os americanos potencializaram muito tempo, né, a grupos armados. Esses grupos armados, né, depois do fim da Guerra Fria, continuaram armados. E continuaram armados, eles se voltaram contra um novo inimigo que tentava dominar, né? Então essa questão, vocês precisam se livrar da dominação comunista. Quando a comunista, né, perde seu poder porque acaba a União Soviética tem fim,
O que acontece é que eles vão se dominar contra uma outra dominação. E qual a dominação agora? A dominação capitalista feita pelo Ocidente, feita pelos Estados Unidos. E aí explica também essa relação do Oriente Médio atualmente com os Estados Unidos. Relação que já foi muito próxima, né, em anos anteriores, principalmente durante a Guerra Fria. Então nós temos essa questão aí de fundamentalismo, ou seja, de ser contra tudo que vem de fora, tudo que vem do Ocidente. E do Ocidente, né, somos nós, no caso, né, que é o cristianismo, muitas das vezes, que foi feito no Ocidente, tanto na Europa, né, quanto as suas divisões ali na América do Norte e na América do Sul. E outra questão importante também é a desigualdade social no cenário capitalista. Né? Quando a gente vê um mundo globalizado e o Oriente Médio se vê competindo com outras nações, né, existe uma nostalgia, né, uma ideia de que existiu um período glorioso na história, né, do Oriente Médio. E o Oriente Médio já foi um lugar de glórias, um lugar de prosperidade. E esse lugar de prosperidade foi quando? Foi na época do profeta Maomé ou em momentos próximos. Né? E aí o que acontece é que isso vai sendo passado, uma ideia de que a volta ao passado seria melhor para o Estado Islâmico. Portanto, o Estado Islâmico não, para as regiões, né, que professam a religião islâmica. Então existe uma certa tendência, uma nostálgica de que acreditar de que se a gente voltar, né, aos preceitos religiosos, né, com mais afinco, né, o profeta, né, a religião vai nos prover melhores ganhos, vai nos prover melhores futuros e assim por diante. Então tem uma certa questão nostálgica, né, que vai sendo criada desde a base, né, desde as questões familiares, desde as questões religiosas nas escolas, né, criando uma ideia de que você se apegar à religião, né, quanto mais afinco você tiver a religião, melhor será o seu futuro, né, e isso traz uma tendência a você criar mais fundamentalistas, pessoas que têm como base social muito mais, né, a questão dos ensinamentos, das escrituras, do que propriamente dito o mundo ao seu redor. Então, pessoal, a gente já falou um pouquinho, né, agora também do cristianismo, né, e da religião de matriz judaica, mas é mais importante a gente retomar, né, e saber que essas religiões, tanto o cristianismo quanto o judaísmo, eles estão muito mais presentes no Ocidente, né, devido à expansão, né, principalmente da cultura europeia por nossas regiões aqui, coisa que não aconteceu com tanta força em relação às religiões de matriz islâmica. Por isso que a gente se ateve mais e vai se ater mais à religião islâmica do que propriamente dita que as religiões que se difundiram mais pelo Ocidente. Mas para a gente entender rapidamente, a gente tem que lembrar que o cristianismo, apesar de ser uma religião extremamente importante por todo o planeta, no Oriente Médio ele representa pouquíssimo em relação à proporcionalidade da região. A gente colocou lá que 220 milhões de habitantes aproximadamente professam a religião islâmica, enquanto em relação à religião cristã, aproximadamente 3 milhões de habitantes, né, principalmente no Líbano e na Síria. A gente sabe que o cristianismo, apesar dele ter origem no Oriente Médio, ele foi muito mais difundido na Europa, né, e pela Europa a partir do ano de 313, quando é adotado como a religião oficial do Império Romano, né, ou seja, do Império europeu. Por mais que esse Império Europeu tivesse o seu domínio territorial que se expandia até regiões do Oriente Médio. Né? Então, no século V, com a destruição do Império Romano, né, por outras tribos invasoras e tal, aconteceu uma cisão, uma divisão no interior da Igreja Cristã, dividida em setor ligado pelo Papa em Roma, que a língua oficial era o latim, ou seja, essa religião católica romana que a gente ficou muito mais próxima do Ocidente, e outro comandado pelo patriarca de Constantinopla, que hoje em dia é Istambul, né, na atual Turquia, onde se falava línguas derivadas do grego. Então nós temos o latim, né, e o grego. Então nós temos duas religiões que vão se difundir a partir de um dos seus principais pilares, a língua. Né? E aí a questão foi que essas divisões, né, foram se tornando cada vez mais distantes, né? As divergências teológicas culminaram numa cisma que originaram a separação, que persiste até hoje na Igreja Católica Romana de um lado, e os diversos ramos da igreja que a gente chama de ortodoxa do outro. Então, até o século VII, teve início a expansão do islamismo, religião praticada principalmente no Oriente Médio, vindo da Arábia Saudita, subindo em região, subindo diretamente para as regiões do Oriente Médio ali. E, com exceção do Irã e da Península Arábica, era praticada pelos cristãos ortodoxos ou orientais. Então, a gente tem uma expansão do islamismo que vai tomando, né, os espaços e os territórios que antes eram dominados pelo cristianismo.
Outra religião importante é o judaísmo, né? Existem aproximadamente 13 milhões de judeus, dos quais quase 6 milhões vivem em Israel, onde se situa o Muro das Lamentações, um lugar sagrado, né? E os registros mais antigos do judaísmo remontam a 1800 anos antes de Cristo, né? Então nós temos aí uma religião que é considerada anterior às duas outras religiões, uma das religiões monoteístas mais antigas do planeta. Então, essa religião foi preservada depois da diáspora, né, no ano de 135 depois de Cristo, mas os fiéis se dividiram em diversos ramos de interpretação divergente da Torá. A Torá, que é, assim como a Bíblia e o Corão, né, o livro, um dos livros sagrados, assim como o Talmud, né? Então, no judaísmo atualmente encontram-se judeus racídicos, ortodoxos, conservadores, reformistas, e aí aqui nós temos alguns dos símbolos principais, né, como a estrela de Davi, né, e o símbolo ali da Torá e do Talmud, que é o pergaminho. Então, o que a gente pode entender, basicamente, sobre essas questões importantes, né, a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente for falar de conflitos. Principalmente, a gente vai falar da relação com o judaísmo com o islamismo. Antes da gente falar das questões dos conflitos, a gente precisa retomar a questão do petróleo, né? Como eu já disse, cerca de 50% de todo o petróleo do mundo está no Oriente Médio. E isso traz, obviamente, atenção à região. Atenção no sentido econômico, né, no sentido bélico, militar. Né? Afinal de contas, ter petróleo é ter condições de produzir e de continuar com sua economia em plena ascensão. Né? E esse fato da região ter 50% do petróleo no momento em que se descobre, né, que cada vez mais nós estamos chegando no fim do uso do petróleo, afinal de contas é uma energia não renovável, que vai acabar em algum momento, então a cada momento que se passa, a cada ano que se passa, a região se torna mais foco de tensão em relação ao petróleo. Então, como a gente já falou, é um recurso natural não renovável, e a produção de muitos países de outras partes do mundo já se encontra em declínio, já não se acha mais tanto petróleo em todos os lugares. Então, nas próximas décadas, haverá cada vez mais uma parcela de produção que virá dessa região. Então, os 50% de produção do petróleo atual que vem do Oriente Médio, talvez daqui a alguns anos seja 60%. Né? E quanto mais a proporção for feita no Oriente Médio, mais ela será foco de tensão por essas questões. Então, uma coisa importante da gente lembrar, associado também à relação com o controle e exploração do petróleo, é que na primeira metade do século XX o petróleo era feito por empresas ocidentais, ou seja, empresas que vinham do Ocidente, da Europa e da América do Norte, principalmente, vinham para a região e exploravam o petróleo, né, e assim por diante. Depois da Segunda Guerra Mundial, os governos da região adotaram políticas mais nacionalistas, ou seja, começaram a se fechar em relação ao ramo do petróleo, forçando uma partilha mais equilibrada dos lucros. Finalmente, a partir da década de 60, né, basicamente, houve uma nacionalização das companhias estrangeiras. E isso fez com que grande parte da produção tivesse lucro e retorno ficando no Oriente Médio. Mas a gente vai ver que esse lucro não é tão bem distribuído assim, né? O que gera uma grande discrepância econômica e social no próprio interior do Oriente Médio. Né? Então, a gente, ao mesmo tempo que o petróleo, né, produzido por empresas estatais, né, ou seja, empresas de dentro do governo, empresas privadas internas, né, ao mesmo tempo que injetam uma grande quantidade de dinheiro nos países do Oriente Médio, né, que muitas das vezes são desprovidos de outras fontes de renda devido ao seu clima pobre, seu atraso econômico, né, associado à tecnologia e assim por diante, né, essa receita de exportações do petróleo provoca distorções econômicas absurdas, né, e econômicas e sociais, obviamente, que acabam prejudicando o desenvolvimento da própria região. Então, nos países que são os maiores exportadores, como por exemplo Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, né, a gente tem verdadeiros que a gente chama de petroestados, ou seja, estados baseados únicos exclusivamente no petróleo, onde existe uma economia rentista, ou seja, um modelo em que o Estado se sustenta totalmente através da renda recebida de fora, né? Ao contrário dos países que ocorre na maioria dos países, que a máquina estatal depende da cobrança de dinheiro interno, de impostos, né, sobre bens e serviços. O dinheiro é produzido internamente. No caso desses petroestados, o dinheiro é produzido externamente a partir da venda do petróleo para o mundo inteiro. Nesse tipo de economia rentista da Arábia Saudita, Irã, Iraque, entre outros países grandes produtores de petróleo, existe apenas um pequeno número de indivíduos que participa da produção. E eles ganharam, né, popularmente o nome de sheiks, os sheiks do petróleo, né, enquanto o restante da população, né, se limita a desfrutar dos seus benefícios, trabalham, né, em cima
dos benefícios do petróleo? Trabalham para os sheiks, bens, serviços, né, comércio, né, mas o dinheiro, a produção de dinheiro baseado em economia, em bens, né, naturais regionais, como o petróleo, são utilizados exclusivamente pelos sheiks. Né? Então, essa utilização, esse poder, ou seja, toda uma economia baseada no petróleo, que é dominada por algumas pequenas pessoas, e essas pessoas dominam toda a sociedade, dá um grande poder para essas pessoas diante de uma sociedade como um todo. O que ocasiona gradativamente, e nesses países petroestados, um autoritarismo político e econômico muito grande. Né? Por quê? Existe uma ausência de incentivos a outras atividades produtivas. Todos vivem em torno do petróleo, todos vivem em torno dos sheiks do petróleo, ou das cidades movidas ao petróleo, né, dos petroestados e assim por diante. Então, o que a gente vê é um poder religioso muito forte, né, que a gente sabe, já falou um pouquinho antes, e também um poder econômico muito concentrado. Então, essas duas questões geram e dão origem a uma série de autoritarismos políticos e econômicos que são característicos da região também. E aí, quando a gente vai falar dos principais conflitos mais importantes, não tem como não falar, talvez, do principal conflito que tem caráter territorial, econômico, religioso, né? Que é a questão da Palestina e os conflitos entre os árabes e israelenses, no que a gente chama de Palestina, né? A região da Palestina. Então, há mais de 100 anos, a Palestina tem sido palco de disputas entre árabes e judeus. Né? O conflito começou com a chegada de grupos cada vez maiores de judeus vindos da Europa, que imigravam sob a inspiração do movimento sionista, criado a partir do fim do século XIX, com o propósito de construir um Estado judaico na região. O que significa isso? Né? Desde a história, né, como a gente já falou quando a gente falou de judaísmo, os escritos, né, as escrituras judaicas remontam a muito tempo atrás, né, muitos anteriores ao próprio islamismo, à própria ocupação de árabes na região. Em muitos desses escritos, descrevem a região, a terra prometida aos judeus, ao povo seguidor, né, dos princípios judaicos, seria essa região, a terra prometida, seria a região onde hoje se instala o Estado de Israel. Então, devido às diásporas no Egito, né, ali na época de Moisés, e depois também a perseguição associada à Segunda Guerra Mundial e ao partido, né, e ao Hitler. Então, todo esse processo de caça aos judeus criou um movimento unitário chamado movimento sionista, que basicamente começou a reivindicar um território para si. E aí, na busca por esse território em que eles pudessem viver e praticar sua religião livremente, né, eles acharam, né, por direito, que o território fosse aquele que estava escrito nas escrituras dele, aquele que estava prometido a eles como uma terra prometida, prometida por Deus e assim por diante. Então, o que aconteceu foi que eles começaram a reivindicar a criação de um Estado, o Estado de Israel. Né? Só que o problema é que esse Estado, quando foi criado, e foi criado devido a uma intensa atividade política, afinal de contas, grande parte desses judeus que fazem parte do movimento sionista tem poder econômico, tem poder político, então eles conseguiram convencer, né, principalmente ali a ONU, né, em 1948, a criar um Estado chamado Estado de Israel. O Estado de Israel seria um Estado destinado, né, aos judeus, né, e eles gradativamente foram ocupando, né, essas regiões. É importante lembrar que eles foram ocupando a região antes mesmo do Estado de Israel, né? E depois, quando foi criado o Estado de Israel, eles foram se expandindo. Né? E a gente pode ver nesse mapa aí, né, como que isso vai acontecendo. Em 46, né, como é que era o território palestino. Né? Em 47 surge ali Israel. Né? Em 67 a gente já vai vendo os palestinos diminuindo de tamanho. Em 2011 a gente vê como que os palestinos que antes ocupavam toda a região estão concentrados em pequenas áreas, né, enquanto todas as outras áreas são controladas pelo povo judeu. Então o que acontece é que existe uma expansão do povo judeu em contrapartida a uma diminuição territorial do povo palestino. Que a grande questionamento é, além das questões de origem religiosa, existem também acessos à água, controle para a saída do mar, né? Regiões de caráter religioso, né? Religiões protegidas, religiões que são consideradas sagradas para ambas as religiões, e aí elas disputam. E aí, nesse processo de disputa, a gente vê quem tem mais poder, né? Econômico, bélico e político. E, obviamente, né, o grupo que a gente conhece como os movimentos sionistas tem muito mais poder de influência perante os grandes estratos políticos do mundo, né? Perante a ONU, perante a proximidade com a política dos Estados Unidos, né? A proximidade com a política da União Europeia. Isso faz com que eles ganhem gradativamente
mais espaço em contrapartida, né? O movimento palestino, o grupo palestino vai perdendo espaço. O que eles reivindicam, os palestinos nesse caso, é a criação de um Estado também, um território para os palestinos, para que acabe com essa expansão. Porque se essa expansão continuar no mesmo ritmo, em algum momento os palestinos desaparecerão, né, da região, serão forçados a sair da região. Então, nós temos uma briga que tem matriz religiosa, né, associados a disputa pela terra, terra prometida, espaços religiosos, mas nós também temos relações com água, relações com saída para o mar, né, e nós temos também uma briga de disputas entre povos e grupos bem distintos, né, alguns povos extremamente bem relacionados economicamente e politicamente, enquanto outros povos muito pobres em relação a essas questões, o que faz com que eles gradativamente percam, né, poder dentro da relação dentro da relação espacial e dentro da relação do espaço público, né, de discussão pública sobre o tema também. Outra questão importante que vem surgindo ao longo dos últimos anos são as famosas guerras contra o terror, né? É importante a gente colocar terror aí entre aspas, porque terrorismo é aquilo que amedronta determinado povo, né? O que é terrorismo para ocidentais não é terrorismo para islâmicos. O que é terrorismo para islâmicos muitas das vezes é a ação dos ocidentais dentro, né, da região do Oriente Médio. Então a gente tem que colocar, quando a gente fala terror, terror para quem? Terror praticado por quem contra quem. É importante a gente sempre lembrar disso. Então, essas guerras, né, guerras contra o terror, né, que foram muito faladas aí ao longo dos anos 2000 em diante, né, não estão direcionadas a um país específico, mas uma prática e uma ação política pautada em atentados terroristas. Obviamente, atentados terroristas, aqueles classificados pelos países do Ocidente, né, principalmente pelos Estados Unidos. Foi ela que fomentou uma política bélica do governo norte-americano na primeira década do século XXI, né, levando o país a declarar unilateralmente guerras ao Afeganistão e ao Iraque, contra o mundo inteiro, né? Lembrando que os Estados Unidos declararam essas guerras, né, sem ter apoio de grande parte do planeta, que achavam que as ações americanas eram desmedidas, né? Ou seja, além da conta para aquilo que eles diziam que estavam combatendo. Afinal de contas, aquilo que eles estavam combatendo é uma ideia, né? O terrorismo é uma ideia, né? Eles ficou muito difícil de entender qual era a prática de fato, o que eles estavam combatendo. E aí a gente vê a questão do petróleo por trás disso, sempre traz uma dúvida, né? Essa dúvida no ar, né, gera uma descredibilidade muitas das vezes contra a própria ação, né, que poderia até mesmo ser uma ação pautada em algum benefício para a região, né, ou para o mundo como um todo, mas a falta de clareza sobre contra quem, sobre o que estamos lutando, o que vocês estão lutando, na verdade, os americanos no caso, né, cria uma descredibilidade, né, que acaba perdendo a força no movimento. Então a doutrina Bush, né, do presidente Bush, né, criou uma série de governos, de medidas adotadas pelos governos, os dois governos seguidos dele, né, caracterizou-se intensamente por medidas policiais de controle sobre a população do país, do país interno, né, ou seja, uma unidade política em torno da guerra contra um bem maior, o terrorismo, né, lembrando que o Bush estava envolvido em uma série de crises políticas, não tinha tanta credibilidade assim interna, né, não era visto como um bom presidente, e aí a guerra contra o terror cria uma unidade, né, cria em momentos de conflito, existe uma tendência a superarmos as nossas diferenças para nos unirmos contra um bem maior, contra um mal maior, desculpa. E o mal maior nesse caso era o terrorismo, que poderia acabar com os Estados Unidos, acabar com o cristianismo, né? Tinha todo esse discurso moral e com fundo religioso, que no final das contas tinha uma intenção política muito forte. Então, e outra coisa, além do controle interno de buscar uma unidade, era tentar ser muito agressivo, né, contra alguns países que eles criaram como o que eles chamam de eixo do mal. E aí o eixo do mal vai desde a Coreia do Norte, que não tem nada a ver com islamismo, não tem nada a ver com terrorismo no sentido que eles sofreram ali no atentado das Torres Gêmeas, né? Irã, Iraque, a busca por armas de destruição em massa, né, que nunca foram achadas, ou que foram achados indícios, mas que nunca foram provados. Essa busca constante contra um mal que vai acabar com os Estados Unidos, que vai acabar com o terror, que vai acabar com a sociedade ocidental, né, cria uma certa unidade política que fortalece, né, alguns tipos de discursos, principalmente o discurso bélico, né, produziu muita arma, produziu muita economia para os Estados Unidos, né,
possibilitou que os Estados Unidos tivessem acesso a petróleo de forma mais simples, lembrando que o petróleo é o combustível do mundo. Então, nós temos uma série de questões por trás dessas pretensas guerras ao terror, mas que essas guerras ao terror têm um papel importante, né, na região. Por quê? Desde o momento em que as guerras ao terror começam a acontecer, né, os conflitos não param nunca mais, porque vira uma questão de retaliação, né, enquanto os americanos continuam, né, dentro do Oriente Médio, principalmente no Iraque e no Afeganistão, né, existe também grupos terroristas atacando, né, tanto as unidades militares americanas quanto países que fomentam, que vendem, que participam também desse tipo de guerra ao terror, né, tanto na Europa, né, quanto até mesmo no Oriente, no próprio Estados Unidos, né, pequenos ataques terroristas que acontecem, né, através de até mesmo de pessoas, né, não de grupos, mas de pessoas que são ligadas a grupos, né, que volta e meia são aí ataques associados ao terrorismo, né? Esse é um nome que ficou muito famoso e cria uma certa unidade. Quando se fala em terrorismo, as pessoas esquecem seus problemas, suas diferenças internas e começam a lutar contra o mal comum. Isso é muito útil para a política. E por último, para a gente poder finalizar, outro tema importante quando a gente fala de conflito são as chamadas primaveras árabes, né? Ou a Primavera Árabe, que aconteceu aí em vários lugares diferentes. A Primavera Árabe não se trata de um evento único, né? Ou de uma estação de ano, não tem nada a ver com isso. Primavera está associado, obviamente, a um termo de florescimento, de reflorescimento, né? Trata-se de um período de transformações históricas nos rumos da política mundial, obviamente associada principalmente ao Oriente Médio e alguns lugares que professam e têm muita força a religião islâmica no norte da África, né? Que a gente chama de região do Maghreb. Entende-se por uma primavera árabe a onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio e no norte do continente africano, em que a população foi às ruas para derrubar ditadores e reivindicar melhores condições sociais de vida. Então foi a primavera árabe está associada ali a uma tentativa, né, obviamente de caráter popular, mas também de interesses externos ocidentais, né, em derrubar certos regimes, né, abrir os mercados, né, ter mais acesso à economia local. Então nós temos aí uma potencialização de conflitos internos, né, para derrubada de poderes estabelecidos. Obviamente, quando a gente fala de poder estabelecido, a gente cria uma dicotomia de que isso é bom e isso é ruim, né? E a gente precisa analisar que não é nenhuma dessas duas coisas, a gente precisa analisar com mais profundidade. Por quê? Porque quando a gente fala de que existe um ditador, né, que trata o povo muito mal e que isso tem um interesse externo em derrubar esse ditador, muitas das vezes existe o quê? A potencialização de grupos armados, como aconteceu lá nos anos 80, né, com os Estados Unidos tentando derrubar aliados comunistas na região do Oriente Médio. O problema é que essa potencialização de grupos armados cria grupos armados na região, que vão gerar guerras civis. E a gente vê, por exemplo, na Síria até hoje isso. Um dos movimentos da Primavera Árabe tenta destituir, né, os ditadores da Síria, né? E como é que você vai destituir eles se não por força? Então tenta se destituir por força. Cria-se uma guerra civil, um povo contra outro povo. O que aconteceu foi que até hoje esse ditador não saiu, né? A Síria entrou em falência como país, né? Grande parte da sua população foi forçada a sair da região. Isso cria um vácuo de poder dá oportunidade a grupos cada vez mais fundamentalistas surgirem, como por exemplo o ISIS, né? O Estado Islâmico, né? Que quer promover um califado, ou seja, um novo sistema de governo pautado na ideia de um califa, que é ao mesmo tempo, né, o líder político e o líder religioso, obviamente com a religião, né, controlando a política. Nós temos então um fundamentalismo de origem mais bárbara possível, né? Então nós temos assim esse tipo de potencialização de transformações por meio de armas gera vácuos de poder podem gerar mudanças que não são para melhor, muitas vezes são para pior. E a gente pode ver isso em alguns países que surgiram a Primavera Árabe. Obviamente, em outros lugares houve uma abertura política, uma maior participação popular, né? Eleições cada vez um pouco mais democráticas, né? Então nós temos que analisar a Primavera Árabe de acordo com como aconteceu em cada uma das regiões, né? O que aconteceu em uma região não necessariamente o que aconteceu em outra região, né? As mudanças para uma região podem ser para melhor, para outras podem ser para pior. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né, essa região que é bastante complexa, né? Os interesses são bastante complexos, afinal de contas nós temos religião envolvendo economia, envolvendo território, envolvendo disputa por água, né? Nós temos uma religião de intenso embate conflituoso, tanto em relações econômicas, sociais, políticas, né?
E é bastante complexo, é importante a gente tentar entender o Oriente Médio, né, distanciando, né, sobre as questões das nossas predeterminações religiosas, nossas predeterminações políticas. É importante a gente analisar um conteúdo histórico, interesses por trás, possíveis interesses. Bom, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho dos conflitos, um pouquinho da dificuldade da gente entender um pouquinho do Oriente Médio. E até a próxima.